Minha primeira live da pandemia. Tudo bem? Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Que delícia essa música aí, que animação, deu vontade de dançar. Olha Né? só que delícia essa tecnologia, hein? Você aí E na ó, você Nova quer ver? Você Zelândia. consegue ver aqui também, ó. O que que é isso? Um vídeo? Isso é um vídeo, É a música, né? Coldplay. Ah, que delícia! Nossa, muito bom. Olha aqui a Cristi! Oh, semana que vem somos nós. É Já isso tô aí. treinando aqui com a Dailton, Cristi. Já sabe entrar agora. Agora já sei entrar. Olha lá, Fran. Oi, Fran. Ok. Elisa. Oba, que delícia. Olha que É, o pessoal gostoso. todo entrando aí. Cris, que bom ter você por aqui, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, a sua presença, que você aceitou meu convite. Essa semana eu tenho feito várias lives e com assuntos interessantes e eu acabei já de fechar mais 3 lives para a semana que vem. Uau. Uma domingo sobre endometriose Hum, e uma na terça com a Soledad também, sobre Minha Casa, Meu Útero, Soledad Domecq. Enfim, hum. agora estamos entrando em umas lives aqui bem legal e eu senti necessidade de trazer o tema da meditação. Por quê? Porque a gente teve uma conversa juntos, eu e você também, tudo isso tem uma história, cada uma dessas pessoas que eu convido tem uma história, não são Uhum. pessoas aleatórias, são pessoas que fazem parte da minha vida, são pessoas que acrescentaram coisas em mim, são pessoas que partilharam momentos importantes. Então, ontem, por exemplo, eu trouxe a Regina, 28 anos, né? De Nossa. caminhada, então tem, tem essas pessoas que eu estou convidando têm histórias. E você tem, a gente tem uma história, né? E a história, a questão da meditação, ela surge, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi você. E por que a meditação? Porque eu tenho visto em várias postagens as pessoas comentarem nesse período de quarentena, assim, ler um livro, fazer meditação, né, e assistir filmes. São 3 coisas que a gente vê aí as pessoas recomendando fazer, né? Uhum. Mas o que acontece é que existe muita confusão nesse departamento da meditação, né? Tem várias Uhum. técnicas, então, e tem Sim. as experiências prévias das pessoas. As pessoas imaginam que meditar é sentar ali no chão, cruzar as pernas, posição de Buda e ficar repetindo um mantra, né? Ficar lá. E também tem essa, mas tem outras formas de meditação. E então eu pensei nesse tema pelo fato de ser importante e eu desenvolvi, né, a prática de uma meditação de, de um ano e meio para cá, e todos os dias eu invisto nisso, passo um momento ali. Então, depois eu vou contar um pouquinho do que eu faço com meditação também, mas, então, primeiramente é isso. Por que o tema? Segundo, né, já obrigado a você, e eu queria apresentar você para o meu público que não te conhece. Uhum. Então, você é uma pessoa, a gente mora na mesma cidade e a gente tem um Uhum. passado assim, né, de cruzando várias vezes, Uhum. mas Uhum. nunca tínhamos feito nada juntos. E agora a gente teve um encontro também no ano passado, lá não foi no Hausner, não. Foi no Hausner, né? Foi no Hausner. Isso, no Hausner a gente se encontrou, encontrei você e encontrei o meu convidado de amanhã, que é o Renê. E aí Isso. surgiu, reavivou esse encontro, a gente se conheceu e aí vamos fazer as coisas juntos. Então, fazendo as coisas juntos, né? Uhum. Uhum. E isso é muito bom poder dividir as coisas. As pessoas não são, não são concorrentes. Eu não Uhum. vejo ninguém como concorrente, eu não vejo você como concorrente, tá? Eu vejo Uhum. você como parceira, né? Uhum. Digo assim que a gente faz alguns trabalhos que a gente tem mesma pegada, né?
também dou um curso de formação, você também tem um curso de formação, mas eu acho tão lindo isso, a gente poder se aproximar de uma pessoa e ver nela, falar, olha, que legal, ela faz uma coisa parecida, só que com outra pegada, com outro olhar, com outra experiência de vida, né? Então, para vocês que não conhecem, a Cristina, ela é psicóloga, ela é facilitadora de pathwork, ela é também formadora de consteladores, ela é consteladora, facilitadora de constelação sistêmica. E que mais? Complementa aí, o que está faltando? Ah, tá bom. Tá bom, né? Nossa, já é bastante coisa. É bastante, que bom. Obrigada pelo convite, Adailton. Uma grande honra, um prazer. A gente começou a se conectar mais recentemente. No entanto, a sensação que eu tenho é que eu te conheço há muito tempo, porque eu já atendo há muitos anos em Campinas e muitas vezes eu atendo pessoas que têm você como médico, né? Então, é um trabalho que complementa também demais, né? E eu sempre, então, ouvi falar do Adailton, apesar de não conhecer, assim, tão de perto como a gente tem se conectado ultimamente, né? Então, uma grande honra, um grande prazer estar com você. E isso mesmo, né? Uma parceria incrível que eu já sinto há muito tempo, inclusive, ainda que de longe, de uma forma indireta. Então, uma grande honra estar aqui e a gente poder estar tendo esse papo gostoso juntos e esse tema que é um dos temas da minha vida, né? Meditação. Então, apesar de eu não, dentro do que você disse das minhas especialidades, né? Eu não dar nenhuma formação em meditação, por exemplo, mas a meditação já dei muito, inclusive no passado, mas a meditação ela está inserida dentro de todos dessas áreas, né? Dentro da psicologia, dentro do pathwork, que um dos pilares é a meditação. Então, os nossos grupos de pathwork, a gente sempre começa com meia hora de meditação, são 2 horas semanais, então meia hora meditação. E também a constelação. Eu gosto muito desse novo método que a gente chama de novas constelações. E o Bert diz que é como uma meditação. Então, eu sinto que hoje, né, para você fazer essas meditações, essas novas meditações, é preciso, eu sempre digo para os meus alunos, né, que você tenha alguma prática de meditação, para que você possa exercitar esse estar centrado, né? E também esse eu observador, que eu sinto que é o nosso maior desafio. A gente vai então entrar já nesses temas, né, desses diferentes tipos de meditação, o que a gente faz o que a gente desenvolve quando pratica meditação, para que serve a meditação, né? O que é a meditação e o que não é a é meditação. O que não é meditação. Isso. Exatamente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. abrir. Bom, eu vou falar um pouquinho para você assim, da minha experiência como médico e como pessoa, né? Como médico, eu tenho visto, inclusive, vários trabalhos científicos em revistas médicas abordando a questão da meditação. Então, foram feitos vários trabalhos avaliando liberação de neurotransmissores, repercussão da meditação na saúde cardíaca. Tá invertido. Pronto. Lê. Meditação. A ciência da meditação. Tá aí, já olha tá só. Tudo aqui. Tá invertido, como aí. que eu faço? Para não ficar invertido, não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que usar no espelho, você tem que mostrar no espelho. Ah, entendi. Bom, a ciência da meditação. Todos os dados científicos estão aqui, já separei aqui para live. Legal, e é isso mesmo. Então, assim, por quê? Porque os ocidentais, né? Os ocidentais, essa cultura que nós temos americana e europeia, quando entram em contato com os orientais, notaram que eles eram menos ansiosos, as crianças mais centradas, que as pessoas caminhavam na rua com mais tranquilidade, que as pessoas não se faziam tantas coisas, que tinham uma qualidade de vida melhor, né? E aí foi toda essa questão. E começaram a pesquisar isso daí, viram que existem muitas práticas de meditação. E aí veio o Osho, na década de, acho que se não me engano, na década de 70, vem para os Estados Unidos
e traz a história da meditação ativa. Ele falou, não, meditação não é esse negócio de ficar paradinho. Vocês precisam de uma outra forma de meditação. E inventa a meditação ativa, né? Que é um barato também, né? Eu amo também. E colocou as 3 fases da meditação ativa e eu achei legal. Uma vez eu participei disso tudo e tem esse princípio. E aí, o que acontece? Como eu digo, que muitos pacientes eu orientava para fazer meditação, mas eu não fazia. Então, o que acontece? Porque eu não conseguia ficar parado, sentado. Eu tenho dificuldade, minha perna corta a circulação, começa a formigar. Então, depois que eu vi assim, a meditação sentada, na posição sentada, com a coluna ereta, nossa, eu tenho feito umas meditações incríveis. E tenho juntado com jiu-jitsu, tenho feito com qigong. Então, assim, e aí isso começou a fazer parte da minha vida. E daí eu comecei a ter mais autoridade para falar para os pacientes, olha, você precisa de uma prática diária. Você precisa começar o dia de um jeito diferente, né? Se você começar o dia, primeira coisa que a gente faz, primeiro, quando acorda, qual que é? A higiene, né? Higiene física, e aí a meditação é a higiene mental, né? A primeira coisa é abrir os olhos, segunda coisa é sorrir. Ah, A gente sorri, né? E a gente sorri, senta na cama e fala, nossa, tenho 2 mãos. Tem gente que não tem. sim. Nossa, tenho 2 olhos, tô vivo! Né? E aí assim, aí começa, e aí sim, né? Eu tomo regularmente água morna de manhã, 1, 2, às vezes 3 copos de água morna. E depois eu tenho meu período de cuidar do meu corpo, de mim mesmo, de me preparar para aquilo que vai ser o dia. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua experiência com a meditação e como que isso faz parte da sua vida hoje, da sua prática como profissional. Tá. Eu comecei a minha experiência com meditação bem novinha, então eu já passei por muitos modelos e tipos diferentes de meditação. Tem muitos que eu não conheço, né, porque é muito extensa essa oferta, um menu gigantesco, mas eu conheço algumas que eu pratiquei durante bastante tempo, né, e posso falar com um pouquinho mais de propriedade. Eu comecei com 19 anos com o Hatha Yoga, a Swastika Yoga, então eu fiz a formação e por um tempo eu dei aula de yoga, fui professora de yoga. E naquela época nós praticávamos a meditação cantando os mantras, né? E também preparando os alongamentos, na verdade, os asanas, eles são uma preparação para que você possa chegar num estado meditativo de uma forma mais fácil. E foi assim que eu iniciei. E em seguida, com 22 e meio, eu conheci o Raja Yoga, que é o yoga em que você desenvolve o terceiro olho. Então essa é uma meditação então, que você já não faz mais asanas, ela não é ativa, você fica sentado, no entanto você medita com os olhos abertos. E isso é muito legal, porque você vai se concentrando nesse ponto de luz, que é a morada da alma, segundo os hindus, né? O terceiro olho. Então você visualiza assim, ó, que você é esse ponto de luz que mora, e como se você estivesse sentadinho aqui nesse corpo, e você se conecta com um grande ponto de luz ali na sua frente, que é chamado da fonte de luz, né? Que o Bert Hellinger chama de algo maior, né? Então, alguns chamam de Deus. Então, você pode chamar da fonte criativa, né? Tanto faz o nome. Não houve uma época em que o Hellinger chamava de a grande alma. A grande alma, que depois ele, enfim, isso aí, né? Ele chamou de grande alma, depois ele chamava de grande alma da família, enfim. Depois, nos últimos tempos, né? Algo maior. Algo maior, algo maior. Então, Isso. essa meditação aí do Raja Yoga, eu fiquei por 10 anos, né? E essa foi uma das épocas mais rigorosas aí, em que eu praticava mais disciplinadas, né? Em que eu acordava às 3h30 da manhã para meditar todos os dias, e tinha uma rotina bem forte com a meditação. A gente começava a meditação às 4 horas da manhã, depois às 6 horas outra meditação, e no final das contas, somando o dia todo, eu praticava em torno de 4 horas de meditação por dia,
fora os cursos de Uau! meditação que eu dava, e depois tinha os retiros, e às vezes que ia para a Índia e ficava em silêncio. Então foi a época que eu mais pratiquei meditação. Quando eu tive filho, a vida mudou. Porque naquela época eu tinha tempo Ah, para é? meditar. E Quantas como horas eu muda, né? quisesse. Ó, tô vendo aqui entrou a Luísa, outra queridona. Como muda, né, Luísa? Como muda a vida. É, é. Então, e aí eu falei, bom, não vai dar mais para levar aquela vida que eu levava, era uma vida monástica, né? E ainda por alguns anos, por uns 3 anos, eu fiquei brigando, eu aqui na minha rigidez, eu falei, não, eu vou provar para as pessoas que eu consigo Ser manter a minha mãe? rotina, Yeah. isso, de meditação e ao mesmo tempo ser mãe, né? Então eu quase enlouqueci, e aí eu comecei a perceber que ao invés de eu ficar mais calma, eu já estava ficando, era com muita raiva, e eu queria muitas vezes matar aquela criança. Imagino. Então eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, porque não está dando certo mais essa meditação desse jeito. Essa é a E hora aí que eu você falei, pergunta se tem grade na janela, né? isso, Por quê? Para a exatamente, tinha criança cair? rede Não, ali. para eu não É, jogar a criança pela janela. isso. Então, eu passei daquela pessoa equilibrada, zen, para a pessoa mais desequilibrada que eu, inclusive, olhava e desconhecia completamente esse meu eu. Eu falei, para serviu para que meditar tantos anos, né? E aí foi muito difícil para mim. Comecei a fazer Uhum, terapia, e daí que falei, vou fazer psicologia, porque eu falei, eu preciso me entender o que está acontecendo, né? Então, uhum. eu migrei por uns anos da meditação para a terapia, o que foi fantástico, né? Porque agora estava nascendo um ser mulher, né? Uhum. E eu precisava fazer o luto da monja para agora iniciar-me na vida de mãe e mulher. E são duas realidades completamente diferentes, né? Então ali você estava tentando abrandar o seu ego, né? Através da sua disciplina. Agora você vai trabalhar o seu ego se despedindo do seu tempo e de você mesma, porque agora você vai doar o seu tempo de uma forma ilimitada, Quase né? escravizante. Então, foi uma experiência incrível, visceral. Eu digo que foi muito mais desafiador para a minha alma desenvolver a maternidade do que a meditação, né? Que interessante. Interrompendo você, porque vale Sim, muito a pena. Você é a terceira sequência dessa live, né? Segunda-feira a gente falou com a Cristi e como que a maternidade mudou a vida dela. Ontem a Regina contou que quando ela teve o parto, foi um parto há 27 anos atrás, que durou 24 horas, né? Como depois ela trabalhava em TI, trabalhava na IBM, um monte de coisa, como que ela saiu disso e ficou 12 anos em casa sendo mãe, e depois entrou na faculdade de fisioterapia e foi para mim. Quer dizer, como que a maternidade mexe na cabeça, na vida, nas glândulas, no padrão da pessoa, nossa, e desde que ela consiga ter esse olhar positivo, e aí ela realinha, faz o outono da vida, que é tirar o que não serve, e depois vai para a primavera da vida. E você fez isso, né? perfeito. Nossa, eu não sabia que eu estava fazendo tudo isso bonito assim como você descreveu, né? Na época, a minha vida só era um inferno total, né? E aí, hoje eu olho e falo, nossa, que delícia, que bom que eu vivi essa experiência, eu sou muito grata, né? Me tornei um ser muito melhor e maior por conta da maternidade, né? Mas na época, quando a gente está vivendo, né, a situação, então é isso que faz com que a gente cresça e possa fazer todo esse processo de lapidação, né? E eu me lembro que na época o que me salvou foi
conheci a pedagogia Waldorf, quando o Luan tinha 2 anos e meio, eu conheci a pedagogia Waldorf e fui para uma palestra, uma primeira palestra da Luísa Lameirão, eu nunca esqueço, e ela disse, aquela palestra foi para mim, porque a palavra-chave foi: você pode fazer o seu processo de iniciação através da família. E eu, nossa, tô salva! Porque eu vivia o caminho do monge, o caminho que é um caminho do solteiro, né? Da pessoa solteira, não combinava o ritmo de vida que eu tinha com a família. E então eu falei, uau, olha só, tem um caminho, né? Um caminho de iniciação através da família. Então eu preciso saber tudo a respeito desse caminho. Agora eu quero aprender a ser mãe, e como uma boa escorpiana, lá fui eu, mergulhei intensamente na antroposofia, comecei a fazer as formações, pedagogia Waldorf, pedagogia curativa, e fui fazer o biográfico, Uhum. e foi O gráfico é fantástico. sensacional. Uhum. Foi fantástico. E aí, dentro da imersão da antroposofia, eu fui aprender a ser mãe, fui aprender a dar valor para isso, a ver o sagrado nas pequenas coisas, porque eu só vi o sagrado nas grandes coisas, na meditação pela paz mundial. E aí eu tive que desenvolver bastante a humildade também. E tudo isso é meditação. Estou falando disso porque a meditação tem a ver com o autoconhecimento, que tem a ver com o tema dessa live, né? É interessante você trazer esse aspecto, porque eu vejo hoje em dia assim, tá uma fluência de pessoas querendo aprender constelação, né? Existem pessoas jovens, existem várias pessoas. Então, o que que acontece? É como se pensasse que ser um constelador, né, é você aprender um conjunto de técnicas, de frases, de falas, e que você vai levar as pessoas. Quando aquela frase, aquela fala que a gente curativa, que às vezes vem numa constelação, se ela não faz sentido para o facilitador, ela não tem força. Então, é muito legal assim, você conversando com você, ver essa viagem, essa experiência de vida, e isso, sim, prepara você para estar num ponto de ser referência para a transformação de vida das pessoas. Eu só posso dar para os meus pacientes, para os meus alunos, aquilo que eu tenho. Né? Se eu não tomei o meu pai, como que eu vou, numa constelação, levar a pessoa a tomar o pai dela? Não tem fraqueza, não tem força. Exatamente. E aí eu acho que surge a meditação como essa ferramenta de autoconhecimento e de autoajuste, né? Para a gente regular as coisas, contato com o presente momento, contato com as dores, contato com as emoções, se permitir sentir, né? O zazen, que você só conecta, e aí sim você pode ter um dia, vamos chamar de produtivo. Exatamente. Então, eu acredito que as técnicas que eu conheço, todas são adequadas, inclusive a repetição de mantras, se isso fizer sentido para as pessoas. Hoje está muito na moda o tal do Ho Oponopono. Não é muito a minha praia, mas funciona super para muita gente, né? Então, acho que isso também faz parte do caminho, você perceber o que mais está em sintonia com você. Né? Isso é muito importante, porque realmente a gente tem muitas opções para todos os gostos, e isso tá ok também, né? Então vem a pergunta. É bom a gente ir experimentando, né? Vamos lá, vamos ver a pergunta das pessoas que estão nos ouvindo. Então, o que é meditação? Então, é uma pergunta que daria assim umas 10 lives, né? Mas já vamos marcar a próxima, então. A gente poderia descrever de muitas formas. Por exemplo, uma bem conhecida e que eu gosto bastante, e eu acho que isso é para os iniciantes, mas também, sempre, se você não tiver essa base, você também não consegue avançar. Então, meditação é autoobservação. Tá? Então, por que o mindfulness virou uma
pandemia também, né? Boa, essa é uma pandemia boa. Essa Né? pandemia Essa é boa. boa, né? Então é para viralizar mesmo, como Vamos, viralizou. vamos sair na rua, vou me contaminar com essa mindfulness aí. Onde eu pego isso? Exatamente. Isso, que ó, o Kabat-Zinn fez isso, levou lá para a universidade, como os americanos são expert em fazer, e trouxe aquilo que, né, já se fazia há muito tempo, e trouxe isso para as universidades, né? Então, o mindfulness, por exemplo, ele vai ensinar essa autoobservação, essa atenção plena. O que é essa autoobservação? É você se observar, né? E observar o quê? Observar seus pensamentos, observar os seus sentimentos e observar as suas ações. Então, se você der conta de se observar, o que parece simples, mas não é, porque você vai precisar desenvolver um tônus, uma musculatura desse eu observador, que é o que a gente usa muito no trabalho das constelações, né? Então, o eu observador, ele tem algumas características para que a gente saiba o que é um eu observador em nós. Porque no momento, antes de você fazer uma prática de meditação, o nosso eu observador, ele está muito fraquinho, ele está muito... Sabe quando você não usa o músculo, como é que chama isso? Hipotrofia. Atrofiado. Isso, exatamente, ele quase não aparece. Mas à medida que você começa a fortalecer o seu eu observador, através das práticas que você vai encontrar um monte aí na internet gratuito, várias formações pequenas de mindfulness, né? Por aí você já começa a fortalecer o seu eu observador. Então, meditação, a princípio, básico é autoobservação. Só que para você se auto-observar, você vai precisar fortalecer esse eu observador. E ele tem algumas características, algumas delas para vocês. Ele não julga o que você pensa, o que você sente, né? E nem as suas ações. Ele é compassivo, ele é amoroso, ele é calmo. O eu observador, ele aceita. Ele não interfere. Não condena, ele não exige nada de você. Para ele, para o seu eu observador, você está bem do jeito que você está. Você está num processo, né? Então, o eu observador, ele não barra os seus processos, ele só acompanha com muita curiosidade, que é uma palavra muito usada na hipnose, né? A de Erickson, principalmente. Então, ele é muito curioso, né, o eu observador, ele quer saber mais de você. O eu observador, ele fala assim, me fala mais do que você está pensando. É quase o seu terapeuta interno. Uma né? vozinha, Fala né? mais, e você está sentindo o quê? Fala mais disso que você está sentindo, eu quero saber mais, né? Então, o seu observador é uma delícia, né? É um lugar muito gostoso. Então, uma pessoa que vai adquirindo prática na meditação, ela vai ficando com o eu observador cada vez mais forte, musculoso, com tônus, Só com que vitalidade. tem um problema. Esse eu observador, ele é muito metido quando ele não está no lugar dele. Ele fica ativo o tempo inteiro, pensando o que eu vou fazer, o que o outro está pensando, e agora, e não sei o que. Não, mas Então não é fica... ele. Isso que você está falando não é ele. mas é o maior ele... inimigo dele, que é o e nosso... aí para fazer o eu observador, tem que calar essa vozinha lidar com aqui, isso. porque senão ele domina. É isso mesmo. Então, esse daí que você falou não é o eu observador, tá? O eu observador, o maior inimigo dele, que quando a gente não tem o eu observador desenvolvido, então quem é que fala alto? Quem é que tá lá, firme e forte? O nosso eu exigente. Então, tudo ao contrário do que eu falei do eu observador. Então, é o eu exigente, é o eu que condena, perfeccionista, rígido, com ideia fixa, moral, julgador, que não te dá um tempo, que acha que você nunca tá bom o suficiente. Então, não, você precisa estudar um pouco mais para você fazer essa live. Né? Não. E pra você dar um curso, tá louco. Fica se comparando o tempo todo com outras pessoas. Te coloca num lugar de inadequado o tempo todo, né? Então,
o seu eu exigente acaba com você. Para as mães, que eu sei que você tem muitas, né, pacientes aí, eu também vivi isso na maternidade, vivo, que é assim, agora eu tenho que ser a mãe perfeita, né? Então agora, então vou aprender a ser mãe? Tá? Eu vivi isso, né? Então, meu Deus, como é que é ser mãe Waldorf? Eu tenho que chamar o meu filho cantando, né? Luan! E tem Então hora eu que, tenho que vem ser cá, seu calma. moleque, não sei o que. Eu tenho que aprender todos os rituais, eu tenho que saber todas as festas cristãs, eu tenho que fazer o cantinho do coelhinho, o cantinho, o presépio nos 4 reinos minerais. Eu tinha que... Nossa, então aí o meu eu exigente era assim, né? Eu não pode brincar com nada de plástico, não pode ver TV, nada de eletrônicos. Então é um inferno, né? Porque o eu exigente, ele fica o tempo todo te cobrando e é o maior inimigo do seu eu observador. Podemos Então, dizer que a meditação ela é uma ferramenta justamente de diminuir a força desse eu exigente para permitir que esse eu observador, que é o nosso eu mais profundo, se manifeste e assuma o poder dele? perfeito, estamos no caminho. E como que você faz isso? É isso mesmo. Então, o que a gente quer? Afrouxar um pouquinho, diminuir a voz do nosso eu exigente, julgador, né? É o nosso tirano interno, é o nosso carrasco interno que fica com o chicotinho ali, ó, pá, né? Então, o que a gente quer? A gente quer acalmar esse ser dentro de nós, né? E como é que a gente faz isso? Então, você pode usar, você pode fazer de várias formas isso. Uma delas é lembrar que também o seu eu observador tem um grande aliado. Então, tem um inimigo, entre aspas, né? Porque ele não tem ninguém como inimigo, porque ele mesmo observa o próprio eu exigente, né? E fala assim pro seu eu exigente, menos, né? Menos. Bem Ah, calma, assim, sem fazer muito é. barulho. Nossa, será que não tá muito exagerado? Mas ele tem um aliado que é o seu eu superior, Uhum. tá? Que é o lugar onde estão as suas qualidades, né? Onde está a sua essência, onde está o seu melhor, né? E o nosso eu exigente, ele mora no território da nossa sombra, do nosso eu inferior. Então, o que nós queremos? Nós queremos fortalecer o eu observador, para que ele possa fazer uma parceria, né, com o eu superior, tá? Para que juntos eles possam olhar com amor e se tornarem uma boa mãe e um bom pai para o seu eu inferior, que na verdade também é o seu eu exigente, ele tem outros aspectos, né? Mas o seu eu exigente, ele está a serviço, na verdade, né? Ele é uma estratégia de sobrevivência. Ele está a serviço de proteger as feridas da sua criança, Uhum, né? isso. Das suas versões do passado. Então ele está ali, na verdade, por uma boa causa. Então, por isso que o autoconhecimento, conhecer essas várias partes, né, é fundamental para que a gente possa seguir crescendo no caminho meditativo, porque é um caminho. É um caminho pro É resto da um vida. E vai, como você caminho. falou, né? Vai mudando, as estratégias vai mudando. E na prática, como é que uma pessoa pode fazer isso? Eu pergunto porque é o seguinte, eu vejo que muitas pessoas, inclusive eu, tenho a dificuldade de ter uma disciplina rígida. No meu entendimento, disciplina é importante, tá? E a disciplina é algo que as pessoas já querem começar meditando 2 horas por dia, por exemplo. O que eu sugiro? Vou dar uma dica prática agora para quem está nos escutando. Uhum, Começa pequeno, começa com uhum, 5 minutos, começa com 4 minutos, né? Eu orientei para uma paciente recentemente que ela tinha muito julgamento, ela estava numa posição de muita exigência, assim, humildade zero. Eu falei assim, vou te dar um exercício.
Você acorda e você deita pranchada no chão, de testa no chão, com as mãos estendidas. Você fica deitada 3 minutos e você vai procurar motivos para você agradecer ao seu pai, à sua mãe, a Deus, a quem você quiser, das coisas que você já recebeu. Para ela fazer isso todo dia. Isso é uma forma de meditação? É uma forma de meditação, é uma forma de começar, né, a meditar. Então, é uma forma, sim. Ela lembra o que ela vai estar fazendo também? Fortalecendo o eu observador. Por quê? Dá para aditivar isso que você passou com o seguinte ponto. E enquanto você estiver lá deitada, né, procurando motivos para agradecer, perceba quais são as vozes que vêm. Porque aí virão vozes de todos esses lugares que eu estou te falando, né? Virão vozes do seu eu exigente, do seu eu inferior, e falaram assim: isso aqui não funciona, que coisa ridícula, até Ficar parece isso deitado, aqui. ficar nessa posição Deitado, esse humilde. médico é louco, falar para você fazer isso, que é isso, né? Tal. Então, virão vozes desse lugar. Virão vozes do seu eu superior, talvez, né? Porque às vezes a conexão com o seu eu superior está completamente, ó, cortada, precisa reconectar, né? E quem que reconecta? O eu observador. Porque corre o risco também, se a gente não identifica as vozes, da criancinha dela obediente ir lá e fazer o que a autoridade mandou, que também é uma outra voz, né? Então, tá bom, então se eu fizer isso aqui, vai funcionar, eu vou me curar, né? Então, quer saber, eu vou até aumentar isso, eu vou fazer 10 minutos, vou ficar deitada aqui no chão, né? Então, por isso que, para a gente se conectar com o nosso eu espiritual, eu superior, a gente precisa saber muito bem de que lugar a gente está fazendo isso. Por isso que muitas vezes as pessoas desistem e acaba não funcionando, porque elas vão para o eu superior ou para o eu espiritual a partir de um lugar infantilizado, ou a Sem partir da sombra, ou o a partir do eu motivo, né? exigente, que é O esse que você falou motivo que já quer real. meditar 2 É. horas por dia. Aham. Então, eu tenho trabalhado também muito em cima da real motivação. O porquê uma pessoa faz algo. Se você tem um bom porquê, você vai a pé de Campinas a São Paulo tranquilo. Se você tem um motivo, mas se você não tem, você vai desistir na primeiro dor no pé que você tiver, você vai parar. Então, o motivo pelo qual uma pessoa vai meditar, né? E o que é meditar, pelo que você está falando, é acalmar essa voz interior que nos cobra, que nos faz preocupar com paz, me faz preocupar com contas, meu emprego, meu trabalho, como é que meu filho não está indo bem na escola, todas essas coisas. Permitir que essa parte saudável nossa, construtiva, própria do ser humano, se manifeste e que ela dê um direcionamento, acolhendo inclusive essas preocupações, né? Para seguir adiante. E aí que eu estava falando, né? Que exige uma certa disciplina, ou seja, separar um tempo. A pessoa acorda e já vai estar correndo, vai para o banheiro, não sei o que, pega o filho, troca a roupa. Acorda 5 minutos antes, 10 minutos antes, 15 minutos antes, meia hora antes. Então, a criação desse espaço na vida da pessoa. Qual que é a melhor dica que você dá para a pessoa criar esse espaço para ela meditar? Tá. Então, sim, eu acho que a pessoa pode escolher alguma prática para ela iniciar, por exemplo, práticas de respiração. Então, muitas vezes eu passo também para os meus clientes, vamos começar fazendo práticas de respiração. E observar como que você respira primeiramente. Então, você vai fazer isso 5 minutos por dia. Você vai perceber como é que está a sua respiração. Porque o teu eu observador, ele percebe. E quando você passa a perceber sem dirigir absolutamente nada, você já está fortalecendo o seu eu observador, percebe? Então, você percebe como você está respirando. Pronto.
você já deu um comando para quem acordar dentro de você? O seu eu observador. Aí, outro exercício. Você pode, 5 minutos por dia, perceber o que você está pensando. E você pode, inclusive, perceber que o que você pensa parece que faz parte de uma mesma nuvem. Você pode começar a rotular aquelas nuvens. Por exemplo, a maioria dos meus pensamentos, em 5 minutos, a gente pensa muita coisa. Às vezes eu peço para escrever. 5 minutos, pega uma folha de papel, escreve tudo o que vem na sua mente. É muita coisa que você pensa em 5 minutos. Então aí você vai categorizar. E você vai falar, olha, em 5 minutos você vai fazer o micro do macro, né? Nossa, parece que 80% do tempo foram pensamentos direcionados aos meus pais, ou aos meus filhos, ou ao trabalho, ou não sei o quê. Tá? Então, observar o que você pensa, sem julgar, sem mudar, sem fazer nada. Outra observação. Observe o que você sente. Só o que você sente. O que você acordou ou antes de dormir, o que você está sentindo? Né? Não muda o que você está sentindo, você só observa. Então você vai dando tarefas para o seu eu observador se fortalecer. E depois observa quando você está fazendo o que você está fazendo, que é quando você vai para a ação, né? Que parte tua está fazendo? Isso está no piloto automático? Ou você sabe por que é que você está fazendo aquilo? Tem sentido o que você está fazendo ou você se tornou uma fazedora compulsiva? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e nem se dá conta, né? Não está ali, não está presente. Então, o observador interno é ele que te capacita a se tornar cada vez mais presente. Porque os pensamentos, quando você passa a observá-los mais, a gente vai perceber que eles estão lá na frente ou estão lá atrás. E são eles que ficam grudados nas memórias, que são memórias daqui, biográficas, mas também as transgeracionais. E as emoções, como num trem, seguem os pensamentos, né? Enfim, eles estão conectados. E aí você vai fazer aquilo, muitas vezes, que já está lá na sua memória. Se você está no piloto automático, você não tem um eu observador para barrar esse processo, né? Você não tem uma mente forte, estruturada, porque o eu observador, ele atua na mente, né? Então ele pode barrar processos e pode pegar esse trem e falar, opa, peraí, né? Isso aqui, meu pai já fazia, meu avô já fazia e eu não quero mais fazer, ou eu já fiz muito isso aqui na minha vida. Então, se você não tem um eu observador forte, por isso que eu sempre defendo que não é uma constelação que vai mudar a vida da pessoa, a pessoa precisa, né, fazer o dever de casa, ela precisa a gente falou isso ontem. Né, ela precisa praticar e, do meu ponto de vista, não tem como você caminhar até muito longe se você não desenvolve o seu eu observador. Muito bom, muito bom. Eu não sei qual que é a expectativa do pessoal, mas eu tenho feito eu acoplei junto com o Qigong uma meditação do Jiu-Jitsu, que é bem prática, super simples, e é uma sequência de posições que traz um balanço, né, nas três inteligências que nós temos. Nós temos a inteligência racional, você está falando de 3 eus, né? A inteligência racional, a inteligência emocional e a inteligência sistêmica, ou básica, né? Ou instintiva. Então essas 3 inteligências, elas brigam também dentro da gente pelo poder. A racionalidade quer entender tudo, quer compreender tudo. É porque vem um bom motivo para fazer uma meditação. Qual que é o bom motivo para fazer meditação? Ter uma vida mais saudável. Ter uma vida mais leve. Que mais? Vale a pena? Quanto que isso vale a pena? Quanto que você quer isso? Eu quero muito. Então, coloca isso na sua vida. Mas eu vou deixar de dormir 10 minutos? Sim, você vai acordar 10 minutos, mas 15 minutos mais cedo. Né? E aí você... Por quê? Porque isso é importante. Não aguento. Então não é tão importante. Isso. É importante. Não é prioridade, né? Não é prioridade, ou não é prioridade nesse momento. Então, aquilo que é realmente prioridade, a gente
incorpora, a gente faz, né? Um tratamento médico, quando o médico te convence, ele dá uma receita, a pessoa segue. Você sabia que Uhum. 40% das pessoas saem de um consultório e jogam a receita fora? É Porque não mesmo? foram. 40% joga no lixo a receita e paga. Pagando consulta, Uhum. por quê? Porque não ficaram convencidas. Ou o Uhum. médico não correspondeu à expectativa daquilo que eles esperavam, né? Então, Uhum. assim, ter um bom motivo para meditar é isso. É querer uma vida mais saudável. Uhum. Ser você, mais você mesmo. Como a Cris está Uhum. falando. Ter motivos reais e ampliar o seu amor por Uhum. você mesmo. E Uhum. quando você julga menos os outros, mais Uhum. amor pelos outros. Uma vida mais produtiva. Por quê? Quando você começa o dia centrado, centrada, você sabe o que você vai fazer com mais Uhum. presença, mais é, conexão com o presente momento. E a respiração, meu, Uhum. tudo de bom. Conexão com o presente momento. Né? Uhum. Quanto às técnicas que você está falando, existem muitas. Procurar uma, Uhum. fazer outra, até achar uma que tenha a É. ver com a própria pessoa. No meu caso, como eu falei, eu encontrei o Qigong porque eu Uhum. faço em pé, eu tenho alguns Uhum. movimentos, eu faço escutando uma música suave e eu equilibro meus meridianos e todos os meus chakras. Uhum. Isso serve para mim, talvez não sirva para você. Uhum. Isso, então, é uma coisa que eu gostaria também de deixar aqui para o pessoal, né, que o Steiner fala muito isso também, né? Aliás, ele fala isso num livro que eu olhei aqui recentemente, que é esse aqui, O Conhecimento dos Mundos Superiores, que ele dá os passos para a iniciação. É maravilhoso esse livro aqui, até indiquei para os meus alunos no grupo de Patchwork dessa semana. E o sétimo nível, ele fala que, bom, além da calma, né, que ele vai citando em todos os níveis, mas ele fala que a gente precisa se adequar ou adequar às condições, né, pelas quais a gente está vivendo, o caminho mesmo espiritual. Então, quando eu estava falando lá da questão da maternidade, naquela época, como é que eu meditava? Eu não parava mais para meditar como eu fazia, sentada, né, concentrada naquele ponto e ficava ali, né, naquela delícia. Mas eu comecei a praticar a presença mesmo de estar ali. Então, peraí, eu quero estar aqui e brincar, ou quero estar aqui e cozinhar, eu quero estar aqui presente, porque isso é meditar. Você praticar a presença, né? Eu estou aqui. E como que você faz isso? Sempre fortalecendo o seu eu observador, que está observando se você está ali ou se você não está ali. E uma dica super importante também, é, a maioria das escolas, as que eu conheço, escolas iniciáticas, elas propõem que você, antes de dormir, tenha um caderninho, e que no Petro que a gente chama de revisão diária. E aí você vai escrever nesse caderninho 3 ou 4 situações que você sentiu que foram desconfortáveis para você naquele dia. Isso fortalece o teu eu observador. Então você vai escrever assim, a situação. Então, aconteceu que o Adailton hoje, né, ele chegou e não olhou para mim, não me cumprimentou. Porque não precisa ser uma coisa muito grande. Às vezes as pessoas ficam achando assim, nossa, não aconteceu nada. Não, mas são essas coisas pequenininhas, né? Porque a gente não observa e aí a gente vai acumulando esses lixos emocionais, né? Então a gente começa a observar aquilo que é desconfortável para nós. Ah, então a Dailton, ele não me cumprimentou. Esse é o fato. E o que foi que eu pensei quando ele não me cumprimentou? Eu pensei assim, eu devo ter feito alguma coisa para ele, né? E depois, no terceira coluna, o que eu senti? Yes. Esse é o mais Eu me, eu importante. me senti, nossa, eu me senti rejeitada, né? Então olha só, isso é um caminho de observação para fortalecer o seu observador completo, tá? E quando você vai escrevendo as outras situações,
vai chegar uma hora que você vai ter um denominador comum. Aí você vai ver que agora não é o Adailton, mas foi no mercado, daí foi teu marido, daí foi tua mãe, daí foi... E o que que você sente? Nossa, eu me senti rejeitada, me senti rejeitada, me senti rejeitada. As situações vão mudando, Não está, mas olha que não interessante, está parece que fora. o sentimento é muito parecido, Está percebe? dentro, está dentro. E aí você então, primeiro que cada vez você passa a observar mais, e você, isso é uma meditação, percebe? Porque isso é um exercício de você voltar para dentro, né? Essa é uma das práticas. Agora, à medida que você vai fazendo isso, vai te dando vontade, né, de se conectar mais com essa fonte, porque eu sinto que esse é o estágio mais avançado, que são essas explosões de iluminação e de amor, né, que é um lugar assim que você quer mais, você quer mais, você quer mais, porque é um lugar muito bom de se estar, né? Mas para você chegar aí, você vai precisar começar a trilhar esse caminho do auto-observador, né? E você pode fazer isso de diferentes formas, né? E aí se colocar desafios como esse que você trouxe. Como Mindfulness tem um monte de meditações de 10 minutinhos por dia, 5 minutos por dia, né? E hoje eu percebo que as pessoas estão muito rápidas. Aquilo que a gente demorou muito tempo para fazer, né? Hoje as pessoas chegam e elas já conseguem ter acessos muito mais fáceis, né? Do que eu levei muito tempo para acessar, né? Tá. Então tem isso também. Por falar em muito tempo, nós temos mais poucos minutos para encerrar. Ela importa Tá. com 1 hora. Tem mais uns 3, 4 minutos só. Eu Tá. vou propor um desafio para as pessoas que estão nos ouvindo. Primeira coisa, né, é que essa live ela vai ficar 24 horas aqui no Instagram, no nosso Instagram. Depois eu vou subir para o YouTube, caso vocês queiram comentar com alguém. Então, essa meditação, esse posicionamento que eu falei, ficar deitado de barriga para baixo, com as mãos estendidas, ela vem do corpo, uma mensagem do corpo, que ela é uma posição de extrema humildade. A humildade, ela antecede a iluminação. Sim. A humildade antecede a felicidade. Porque se eu não sou humilde, eu nunca vou fazer perguntas, eu não vou aprender. Se eu não sou humilde, eu não estou aberto para o novo, porque eu já estou cheio. Se eu não sou humilde, eu não me questiono, eu não vou fazer perguntas sobre mim mesmo, eu vou achar que está tudo certo. Eu entro na arrogância da vida. Então, fazer um experimento, uma experiência, tá? De você, para quem está nos ouvindo, deitar nessa posição, num tapete, né, num chão frio, e ficar aí nessa posição de humildade, o tempo que você quiser, seja 1 minuto, 3, 5, 10, e observar, vamos juntar as duas coisas. Ver o que é esse observador. As vozes, os pensamentos, acolhendo tudo que vem, não rejeitando. As pessoas vão vir, passado, vem, acolhe, diga assim, bem-vindo, 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 bem-vindo. E nessa posição, que para a informação, para o corpo é uma posição de humildade, ela vai te levar para um lugar gostoso. Temos só mais um minuto, um lugar mais leve, mais saudável. 30 segundos para você finalizar. Eu acabei de colocar no ar, quer dizer, faz alguns dias, para quem não viu, uma meditação para ensinar as pessoas a lidarem com o medo, que está fantástica. As pessoas têm me escrito, assim, vários depoimentos que têm resolvido vários bloqueios com essa meditação. Então, quem quiser, pode me pedir aqui em inbox, eu mando o link, ou entre no meu site, que é cristinaflorentino.com.br, aí vai artigos, que tem lá meditação para aprender a lidar com os medos, tá? Muito obrigada, amei, e um prazer estar com você, querido. Que beijo bom. Para Alice, para Adriana. Tá tudo aqui. Muito obrigada a todos. Um abraço da Nova Zelândia para todos vocês. Aqui, ó, tá um dia, né? Aqui tá de dia ainda, vocês já estão de noite, né? Nossa. É que nós estamos no futuro, nós estamos um dia depois. Fantástico, né? Fantástico. Muito Cris, obrigado bom, pela Adailton. presença. Essa é a primeira de muitos, vamos fazer outros encontros. Vamos e, sim. com certeza, melhorar a vida de muitas pessoas, que é a nossa missão. Que é a nossa missão. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.